Olá, seja bem-vindo ao PlugarCast, o podcast da Plugar Software, uma empresa de software que tem inovado tanto em tecnologia como em mentalidade. É uma empresa que você pode ter um software definitivo para a sua empresa. É um software, um ERP, que além de ter já até mesmo inteligência artificial no seu software, ele vai desde a microempresa até o momento que a sua empresa cresce, você não precisa de novo procurar novos sistemas, procurar novamente uma implantação, porque agora a sua empresa cresceu e o software não comporta mais. Então lembre-se que se você precisa de uma solução em software, é só plugar. Vocês têm visto que aqui no nosso podcast a gente tem trazido pessoas de grande referência no mercado, pessoas de expressão, pessoas aí que podem agregar muito valor a vocês, nossos clientes, e também todo o público que chega até esse podcast, porque o assunto de hoje sempre é tecnologia, né? Nós somos uma empresa de tecnologia. E hoje eu estou com uma pessoa convidada para esse podcast que eu já tenho ido a muitas palestras, eventos, muitas coisas dele, sempre, né? Acesso muito material dele, sempre tem algo novo que você aprende assim de extraordinário e que faz mudar muito a nossa mentalidade por coisas em execução. Ele é palestrante, é consultor, é antropólogo. Quando eu falo antropólogo, as pessoas já imaginam quem é, né? Porque é alguém que já dá aula, é professor, o nome deles sempre está associado com professor. E esse professor dá aula há mais de 50 anos. Se eu não estou errado, tem mais de 34 livros, até onde eu sabia da última vez. É uma pessoa que é referência em nunca parar de aprender. Eu estou falando de Luiz Marins. Este é o nome que vai estar com o PlugarCast hoje, acredite você ou não. É um privilégio, uma alegria, uma honra termos o professor Marins aqui com a gente. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. A honra é toda minha, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com vocês. Estou à disposição. Professor é da nossa casa, professor é da nossa cidade, somos vizinhos, né? Aqui na Universidade do Cavalo, tem um trabalho enorme, que se você não conhece ainda, você vai conhecer hoje. Professor, hoje eu queria bater um papo, né, e aprender muito com o senhor trazer um conteúdo aqui de valor para quem está nos assistindo, como o senhor sempre faz. O senhor faz a mentalidade da gente se abrir. Nós falamos sobre tecnologia e as novas oportunidades, né? Nós somos uma empresa de tecnologia e hoje eu acho que esse ano 2023 a tecnologia, é claro que já vem há um bom tempo. Tem gente que acha que inteligência artificial, por exemplo, começou agora, né? Mas já nem sabe que nos anos 50 a gente já tinha tanta coisa em desenvolvimento. Mas assim, vamos começar falando sobre as pessoas primeiro, né? Porque a gente vai falar de empresas, da tecnologia nas empresas, né? Mas eu queria perguntar para o senhor que é antropólogo e sabe tanto sobre o ser humano. O ser humano, professor, tem ficado doente devido a tanta exposição, né? É isso que eu percebo e vejo assim, a neurociência colocar tanto ultimamente nos últimos dias. Professor, hoje tem um excesso de informação. As pessoas estão sabendo lidar com isso? Esse é o maior desafio, né? Eu fiz um programa de televisão chamado isso, né? O maior desafio é como sobreviver, conviver, não se abater com tanta notícia ruim, né? Com tanto noticiário, com tanta informação. Esse é um dos problemas, porque, na verdade, a gente tem o nível de informação é tão grande que a gente tem uma percepção da realidade completamente diferente do que tínhamos antes, né? Então, para você ter uma ideia, nós temos uma percepção, por exemplo, da violência, né? Uma percepção muito grande da violência. Eu estava lendo, né? Eu sou formado em História, em Direito e em Antropologia. Eu estava lendo que no século XVIII
final do século XVIII, 1780, Paris era pequeno, você atravessar Paris à noite e chegar vivo do outro lado sem ser assassinado, era uma chance de 10%. Então você imagina o que era violência, né? Quer dizer, hoje Paris é quantas vezes maior do que em 1780, e você não tem uma chance só de 10% de chegar vivo do outro lado. E assim no mundo inteiro. Quer dizer, então a gente tem muita... Por exemplo, né, você vê no século passado, né, o século XX foi um dos séculos mais violentos do mundo, né? 40 anos, né, antes da gripe espanhola, já quantos milhões? 193 milhões de pessoas morreram em função, presta atenção, em função de guerras, né, por causa de guerras ou em função de guerras ou em guerras. 193 milhões de pessoas, você imagine. Então a gente tem uma percepção muito negativa do mundo de hoje por causa do excesso de informação. Então, como conviver é uma coisa muito séria. Então, tem um professor, por exemplo, de Harvard, o Howard Gardner, que é o pai daquela teoria das inteligências múltiplas. Ele tem um livro chamado Five Minds for the Future, né? As 5 mentes para o futuro, em que ele diz que para você sobreviver no mundo de hoje, você tem que ter 5 mentes, né? Os 5 modelos mentais, basicamente. Os 2 primeiros são muito interessantes. O primeiro é uma mente selecionadora, ou seja, de tanta informação que você tem que ter uma capacidade muito grande de selecionar aquilo que você vai receber, senão você entra num efeito manada, efeito louco. E a segunda mente é uma mente sintetizadora, ou seja, daquilo que você selecionou, você ainda tem que ser capaz de sintetizar para saber aquilo que você vai utilizar ou não. Ou seja, nunca nós tivemos uma era, né? Eu estudei aborígene australiano, né? O meu doutorado foi na Austrália com aborígene australiano, que vivia no Paleolítico Inferior, né? Vive até hoje como nós teríamos vivido no Paleolítico Inferior. Então você imagine, nunca um ser humano experimentou o que nós estamos experimentando hoje. Então, viver hoje é um desafio muito mais grave, né? Mesmo na sua área, né? Na área do desenvolvimento científico e tecnológico. O que é tecnologia? É a aplicação prática da ciência, né? Então você veja, o desenvolvimento científico e tecnológico dos últimos anos, nunca nós experimentamos. Veja que quem nasceu no século XVI, XVII, XVIII, XIX, começa o século e termina o século, tecnologicamente falando, quase do mesmo jeito, né? No lombo do burro, na liteira, na diligência. Nós começamos o século XX no lombo do burro, né? O automóvel foi inventado em 1887. Quer dizer que a gente começou o século XX, em 1901, né, no lombo do burro. Quantos automóveis teríamos sido na rua em 1901? Né? E termina o século XX de que jeito? Internet, banda larga, GPS, tomografias computadorizadas, ressonância magnética funcional, inteligência artificial, quer dizer, e o ser humano é o mesmo do Paleolítico. Exato. Então o desafio é enorme mesmo, né? E aí isso me leva a pensar uma outra coisa, né? Eu vi uma frase da seguinte forma: hoje, o que importa não é o que nós não sabemos, mas é o que nós sabemos e que já não funciona mais. Exatamente. Desaprender hoje é tão importante quanto aprender, né? Porque, pelo que o senhor mencionou aí, como o Peter Drucker fala, né? Ele fala que a sociedade não está preparada para um poder de escolha tão grande. Exatamente. Você tem... E aí, por que eu estou tocando nisso, professor? Eu quero que o senhor nos ensine o seguinte. Diante disso, a gente vê que novas portas se abriram. Antes eu tinha 5 na minha frente, eu escolhia uma, e agora eu tenho 90, eu escolho uma
e fico angustiado porque será que eu escolhi certo? Então, isso gera, talvez, essa doença, né, que a neurociência fala tanto do quanto a tecnologia tem causado esse mal, né? Mas assim, Essa ansiedade, né? Essa ansiedade, exatamente, ansiedade acho que é a palavra. Então, o senhor falou que desaprender é o mais importante. O senhor acha que o nosso sistema educacional que a gente tem vivido, ele tem despertado o ser humano, porque a evolução, como o senhor falou, foi gigantesca, mas o sistema educacional é o mesmo, o nosso cérebro biológico é o mesmo, ou seja, tá tendo um gap aí, não está? De muito grande. Claro, olha, pra você ter uma ideia, eu tenho 75 anos, né? Então quando eu entrei na escola, o aluno era uma página em branco, né? Que o professor preenchia essa página, não é? Hoje o aluno entra na escola com 20 mil horas de televisão emplacadas, de computador, ele aprende muito mais de janela de avião, de janela de trem, de janela de carro, do que na escola, que é um competidor atrasado. Então hoje nós temos uma fundação, né, que eu queria pedir aos ouvintes aí que entrassem, né, que chama Fundação LANF, né, Luiz Almeida Marins Filho, org, BR, né, que tem como foco ensinar a aprender os desafios da contemporaneidade. Quer dizer, nunca nós tivemos... A gente hoje tem que ensinar a aprender, porque a escola hoje, ela não dá mais informação, a informação o mundo dá, a informação a internet dá, a informação, né, a sociedade dá. O que você tem é que ser capaz de decupar, você tem que ser capaz de ter uma consciência crítica, de análise, né, de síntese, né, dessa realidade da informação que o mundo lhe dá. Então, é muito mais ensinar a pensar, ensinar a fazer as perguntas certas. Você trabalha com isso, você sabe, veja o ChatGPT, por exemplo, né? Eu uso direto, né? Agora, qual é o grande problema? Se você não souber perguntar, né, você vai dar com a cabeça na parede, né? Porque o que a gente tem que fazer? Então, nós estamos na nossa fundação com um programa chamado Inteligente é Quem Pergunta. Legal. Não perca o medo e a vergonha de perguntar. Então, aprender a fazer as perguntas certas hoje é fundamental, até para você usar a tecnologia. Né? Legal, exercitar a maiêutica, né? De perguntas e mais perguntas. Claro. Isso é legal, porque o sistema tradicional, eu participo de uma comunidade, professor, né? Trata muito disso, uma comunidade do Alan Nicholas, sobre zona de genialidade, segundo cérebro, justamente para tentar trabalhar essa questão. A gente percebe que a curiosidade, né, que leva a essa zona de genialidade das pessoas, ela é massacrada pelo sistema que nós estamos acostumados, talvez, de ensino, né? Então, eu acho que hoje o senhor está tratando de pontos aí, então vejam, quem está assistindo, o professor está dando aí uma grande chave que é importante como habilidade hoje, né, professor? Acho que hoje as skills, né, as habilidades que você tem que aprender são muito diferentes. O professor está dando aqui desaprender, correto? Que é aquilo que não funciona mais, nós sabemos, mas não funciona mais, fomos formados de uma determinada forma. Depois, essa questão de fazer boas perguntas, ou seja, tem gente fazendo do ChatGPT, simplesmente imputa uma coisinha ali, outra ali, acha que isso vai solucionar o seu problema, mas a mente biológica precisa desse update também, né, professor? E pelo que eu estou entendendo, eu vou repetir, fundação, né? FAMF.org.br. Fundação LANF.org.br, é isso aí. Maravilha. Entra lá, nós temos vários projetos. Um dos projetos é esse, não é? Quer dizer, perguntar, porque eu que dou aula no mundo inteiro, você dá aula no mundo inteiro,
é difícil você dar aula porque o aluno pergunta, o aluno quer perguntar, né? Seja na Europa, nos Estados Unidos, né? É sempre um aluno levanta a mão, fala question, quer dizer, quer perguntar. No Brasil, você pode falar sobre a influência zigomática do periélio solar, do regime zaratústrico, das democracias latinas, e pergunta para o aluno, você entendeu? Ele fala, entendi, senhor. Quer dizer, o que é uma coisa absurdamente impossível de ser entendido. Então, o aluno pergunta, para você ter uma ideia, eu às vezes dou palestras em cursos, aula, né? Em curso de jornalismo, o grande problema do jornalista hoje é que ele não sabe perguntar, ele não sabe fazer pergunta, né? Então, esse desenvolvimento da curiosidade que você falou é fundamental para a aprendizagem. E hoje mais do que nunca, porque as respostas, elas estão aí, não é verdade? Agora, e as perguntas? Quem é que faz as perguntas certas? Quem é que realmente desenvolve a curiosidade? Então, hoje, uma escola, um sistema educacional, deve ter como fundamento mesmo desenvolver a curiosidade. Não é? Então, essa é a base de tudo. Né? Então, e é isso que a nossa fundação tenta desenvolver, né? Nas pessoas. Então, qual é o maior desafio da contemporaneidade? É como viver numa sociedade, né, cheia de informação, e que você que tem que decupar essa informação, você que tem que trabalhar essa informação, né? Professor, agora diga o seguinte, nós temos como público aqui aquele cliente que está lá na operação do dia a dia, na empresa, na corrida, e ele se sente sufocado e ele sente dentro da cabeça dele uma coisa assim, preciso me atualizar, mas não tem tempo. Quer dizer, eu sei que é a questão de prioridade, mas a gente tem batido muito nessa tecla. Qual o caminho, como que o senhor motiva, como que o senhor leva essa energia de sempre aprender? O professor Marins, de 75 anos, que está em cursos, que está sempre aprendendo, claro que ensinando muito, mas sei isso do senhor, que deve essa habilidade de sempre aprender. Como desenvolver isso nos dias atuais e diante de toda essa coisa frenética aí, do mundo da evolução? Pra você ter uma ideia, eu faço cursos como aluno até hoje, né? Faço, seja à distância, seja presencialmente, né? Porque você que nem hoje nós estamos numa sociedade do conhecimento, e conhecimento é que nem bicicleta, você parou, cai, né? Não tem limite. E hoje, o que as pessoas têm que entender? Que todos nós no mundo, né? As pessoas falam para mim, não tenho tempo, né? Todos nós no mundo, essa é uma característica antropológica muito louca, né? Temos as mesmas 24 horas. Não há nenhum alcoólatra do trabalho que tem um dia de 26 horas. Né? Então, o Papa, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, seja lá, qualquer pessoa tem um dia de 24 horas. E esse dia de 24 horas, teoricamente, é dividido em 3 grandes blocos de 8. Né? 8 horas eu tenho que dormir, devo dormir. Os neurocientistas hoje mostram que, né, podemos discutir isso depois, e a Fundação nossa faz um trabalho grande sobre, né, a privação do sono como o maior mal do século XXI. Então, 8 horas eu tenho que dormir, 8 horas eu trabalho, e as 8 horas são as horas restantes, onde eu nem descanso, nem durmo, nem trabalho, né? Essas 8 horas é que fazem a diferença. O que você decide fazer dessas 8 horas restantes, que não são nem do trabalho, nem do descanso, é que vão dar a você o seu chamado, entre aspas, sucesso, ou seja, aonde você quer chegar. Então, o que você decide fazer nessas 8 horas? Né? Muito dessas 8 horas, você está indo trabalhar, você está voltando, você vai para uma academia, enfim, muitas dessas 8 horas restantes, elas já são comprometidas
mas algumas poucas horas não comprometidas que você tem que comprometer. E aí você vai ter o livre-arbítrio. Aí é o seu domínio da vontade para que você decida, você faça a opção daquilo que você quer fazer nas 8 horas que eu chamo que fazem a diferença, que são as 8 horas restantes. Porque as 8 horas de trabalho você tem que trabalhar, você tem que estar lá trabalhando. É claro que hoje em dia, no trabalho, você pode fazer cursos, você pode se aperfeiçoar, depende do seu trabalho, é claro, né? As 8 horas que você está repousando, o seu consciente adormece, está à disposição do subconsciente, enfim, você não tem domínio sobre elas, mas o livre-arbítrio você tem das 8 horas que fazem a diferença nas 8 horas restantes. E aí a sua opção. Acontece que se você fizer as opções, é porque nunca você teve tanta possibilidade de fazer as opções da sua vida. Não é? Porque hoje, por exemplo, eu fiz um programa de televisão dizendo hoje no Brasil, imagine, só não estuda quem não quer, só não aprende quem não quer. Quer dizer, se você pegar pela internet o que você tem de cursos gratuitos de grandes universidades, inclusive USP, Unesp, né, no Brasil e no mundo inteiro, desde Harvard, Johns Hopkins, etc., né, Stanford, enfim, você pode fazer. E curso de inglês, curso de francês, curso de espanhol, você pode fazer o que você quiser no conforto da sua casa com o seu smartphone. Você não precisa nem ter um laptop, nem ter um computador. Então, agora, então, é aquilo que você falou. Como você tem 90 portas, né, 90 opções para você, então ficou muito para você mesmo. Por isso que a gente fala, porque motivação, gente, né, o meu programa na televisão que chama Motivações e Sucesso, motivação não é autoajuda, motivação não é emoção, né? Tem gente que fala, assisti uma palestra de motivação, fiquei uma semana motivado, depois estava pior do que eu estava antes. Você falou, você não ficou motivado, você ficou emocionado, né? Motivação é o que sobra depois de passar da emoção. Motivação são os motivos, as razões de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais você vai fazer as opções que você vai fazer na sua vida. Não é? Daí não adianta querer culpar o mundo, porque você é livre para fazer as opções que você quer. Pior, eu posso trazer talvez, não sei se essa percepção, eu estou falando, quando eu estou falando daí com um antropólogo e uma pessoa que tem acesso aí a empresas mundialmente, eu quero só tocar num assunto baseado no que o senhor falou aí. Eu conheço pessoas, tem dois ambientes hoje, inclusive os nossos clientes relatam muito isso. Eu conheço, por exemplo, professor, uma pessoa de 45 anos que falou para mim o seguinte, ela ficou desempregada, ela falou assim para mim, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Não estudei. E ela jogou a toalha com 45 anos de que não tem o que ela fazer agora, né? E no outro lado, nós temos também, o pessoal tem falado muito, puxa, aqui eu antes tinha 10 currículos, ou entrava hoje tem um LinkedIn, né? Mas eu tinha 10 pessoas e ali ficava difícil escolher, né? Tinha bastante. Hoje parece que ninguém, a expressão, tá? Eu estou colocando aqui, claro que bem de forma superficial, né, professor? Mas aquela expressão. Parece que ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar. Ou seja, eu vejo que essa era, professor, ao contrário do que parece que divulgam e tentam vender uma era onde a inteligência artificial vai substituir, vai prejudicar, vai causar mal. Eu vejo que é uma era de abundância tão grande, o senhor mesmo falou, não há o que não se aprenda hoje. Não há o que você não procure no YouTube. Se for procurar só o conteúdo do senhor, e hoje tem ferramentas que você pode pegar. Essa comunidade, inclusive, que eu participo, ela possibilita isso. Se eu quiser, eu pego todo o conteúdo
gratuito do professor Marins, trago para minha máquina e converso com esse conteúdo como se eu estivesse falando com o professor Marins. Eu também. Tem tanta possibilidade, mas parece que, seja a pessoa de 45 anos que desistiu, ou aquele que está ingressando, não percebeu essa amplitude de oportunidade e de abundância. Parece que está ainda preocupada com o governo, com a crise. Como o senhor vê isso? Porque eu pergunto, porque o senhor está vendo isso num cenário mundial. É uma característica do Brasil? Ou não? Isso aí é mundial? Como o senhor vê isso? Muito interessante o que você está falando. As pessoas falam muito hoje em crise, né? E em antropologia você estuda etimologia, você estuda linguística, né? A origem das palavras. A palavra crise em inglês vem de crine em grego, que é separação, que é passagem. Em grego, crise é peneira. O que a peneira faz? Ela separa, né? A mesma origem de criticar. Quando eu pego um tema, separo, né? É a mesma origem de crivo do chuveiro. O que o crivo faz? Ele separa o duto d'água em jatos menores, não é isso? Crise é peneira. O que a peneira faz? Separa. O que é bom passa, o que não é bom é lançado fora. Então, nós estamos vivendo permanentemente na crise, ou seja, numa peneira. A sociedade nos peneira dia e noite. Quem é bom passa, quem não é bom é lançado fora. Então, o que eu vejo? Essa é uma coisa. Então, você ter a expectativa de que vá passar a crise. Que crise? Qual é a crise que você está esperando passar? Né? Essa é a primeira coisa. Segundo, eu conheço muita gente, Adriano, que ele fala assim, eu tenho 3 MBAs, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, e na verdade, no meu emprego, quem foi promovido é aquele que não tem nem curso superior, nem tem... Gente, deixa eu falar para você, há uma ilusão de você querer ser pago, ou você querer ser reconhecido pelo que você diz que sabe, ou pelo que você diz que é capaz de fazer, mas você não faz, mas você não entrega. Então, aquela pessoa que não tem um curso superior completo, ou que tem um curso técnico ou tecnológico, ela participa, ela entrega, ela faz, ela quer aprender, e você não, você fica sentado em cima dos seus diplomas, olhando para a parede, né, para os quadrinhos com os seus certificados de MBA, não vai para frente. Para você ter uma ideia, hoje o grupo Alphabet, nos Estados Unidos, que é a parent company do Google, né, Amazon, a Microsoft, não estão mais exigindo curso superior para cargos de gerência. Uau! Não estão mais exigindo. Por quê? Porque essas pessoas acham que porque eu sei, porque eu sou capaz, mas então entregue, mas então faça, então participe. Agora, se você vive se economizando o tempo inteiro, querendo apontar o dedo, né, para pessoas que não têm curso, hoje tanto é que a França, que é a capital do bacharelado, né, está agora aumentando terrivelmente os cursos técnicos. Por quê? Porque nós, por exemplo, aqui no Brasil, né, veja o sucesso que estão tendo pessoas que fazem ETEC, que fazem FATEC, né, que são tecnólogos, etc. Nós aqui temos um curso de tecnólogo em gestão e equinocultura, todos eles saem empregados em áreas e tudo. Por quê? E às vezes ganham mais do que um veterinário. Às vezes, hoje, por exemplo, você tem técnicos de ferrageamento, todos eles veterinários formados, mas que fazem um trabalho técnico. Quer dizer, então, na verdade, o mundo hoje não paga, não valoriza, sabe, o status, não valoriza, sabe, aquele desejo de status, aquilo acabou. Ou você entrega, ou você faz, ou você participa, ou você mostra que você tem um brilho nos olhos,
por aquilo que você está fazendo, né? Ou então, como que faz? Né? As pessoas têm uma ilusão muito grande em relação ao seu emprego, né? Porque acham que o emprego vai valorizar a minha formação teórica. Não vai. Se você não entregar, se você não fizer, se você não participar, você está fora do mercado. Pode ter. Gente, eu vi aqui numa universidade perto, 2.500 currículos de doutorado. Gente com desempregados. Por quê? Meu filho. Agora, onde estão? E os técnicos empregados? Agora, veja você uma coisa bem clara, bem factual. Se eu quiser encontrar um médico hoje, eu encontro rapidamente em quase qualquer especialidade. Se eu quiser encontrar um arquiteto, eu encontro rapidamente. Se eu quiser encontrar um engenheiro civil, eu encontro rapidamente. Um dentista, eu encontro rapidamente. Advogado, então, não preciso nem falar. Agora, e se eu precisar de um eletricista? E se eu precisar de um encanador, né, como a gente chama de um bombeiro encanador? Não é verdade? E se eu precisar de alguém, de jardineiro, de pessoas técnicas, técnico de nível médio que entenda realmente, um técnico em jardinagem, em botânica, um técnico agrícola, daí você não acha. Se você, pode ver, a maior desgraça que você tem é quando você encontra um vazamento na pia da sua casa. Você fala, meu Deus, onde eu vou achar um lugar? Agora, você acha arquiteto, engenheiro, advogado, dentista. Agora, você não acha um encanador. Você não acha um eletricista bom. Você fala com o eletricista, ele fala para você, bom, eu posso ir aí o mês que vem. Não é verdade? Quer dizer, então, será que as pessoas não estão vendo isso? As pessoas não estão enxergando isso? Quer dizer, é claro que estão, só que daí você precisa entregar, você precisa fazer, né? Você precisa trabalhar. E aí vem a coisa, né, de você querer empregos teóricos, empregos... Então é o que eu digo, né? O desafio da execução. Né? A gente gosta muito de planejamento, de fazer... E na hora de executar, não executa. Né? A gente acha que a hora que eu planejei, o meu problema está resolvido. Ele não está resolvido. Você equacionou no planejamento. Mas alguém precisa fazer, alguém precisa entregar. E aí né, o que eu vejo nas empresas hoje. O último podcast que a gente teve aqui foi com o Rodrigo Mourão, e ele tinha uma frase que era assim: o mundo não te paga pelo que você sabe, mas pelo que você faz. Que é essa questão da execução, né? E como tem gente que, professor, a cada dia sente que não tá pronto, né? Aquela síndrome do FOMO, né? Não está pronto, aí precisa de mais um livro, de mais um planejamento, de mais uma planilha. A execução vai ficando porque vai anestesiando a consciência esse processo de planejar e deixar para depois, né? Mas, Adriano, isso é até na vida pessoal. Você já viu que o cara, ele está namorando há 42 anos porque ele disse que não está pronto para casar? É verdade. Na verdade, ele tem medo de enfrentar um casamento. Ou sair da casa dos pais. Claro, daí eu vi agora na internet, você viu? Uma mãe ganhou na justiça o despejo de 2 filhos de mais de 40 anos da casa dela. Eu vi. Você lembra disso aí? Quer dizer, os caras parasitam ali na casa da mãe. Quer dizer, então, não estou preparado ainda, não estou preparado. Quer dizer, não quer, tem medo de trabalhar. Eu tenho conhecidos que estão no 3º doutorado, no 2º mestrado. Por quê? Medo de trabalhar. Não quer trabalhar, não quer enfrentar a realidade de um trabalho para valer. O desconforto, né? Não quer o desconforto, e aí, como é o desconforto que traz o crescimento. Gente, vocês estão assistindo aí, vocês estão pegando aqui, o professor Marins entregar aqui, eu posso dizer para vocês, conteúdos que você não vai conseguir em Mastermind, que você não vai conseguir em determinados cursos, e o professor Marins está entregando aqui
num conteúdo que com certeza você tem que assistir isso. E se você assistir e conseguir passar a noite dormindo, você já morreu. Você tem que pegar isso, você tem que virar do avesso, né, professor? É isso aí. Agora passando assim, porque tem o nosso tempo aí, que o senhor... Nossa, mas, Adriano, olha, deixa eu contar para você. Eu estava fazendo uma palestra ontem em Campinas. E um sujeito lá levantou e falou: professor, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade. Eu falei: meu querido, tinha mais de 200 pessoas ali na plateia. Eu falei: se a gente fizer um teste aqui, 80% de nós tem transtorno de ansiedade, meu querido. O mundo de hoje é um mundo de ansiedade. Agora você tem que vencer isso. Agora você vai sentar em cima desse diagnóstico de transtorno de ansiedade e vai falar assim: ó céus, eu sou vítima da ansiedade. E você vai, claro, você procura um psiquiatra, você vai ser medicado, você vai... Agora é o seguinte, você tem que vencer isso. Você tem que... Tome os remédios, faça tudo de acordo com o que os médicos disserem para você fazer, mas não fique sentado em cima do diagnóstico, dizendo: agora eu entendi por que eu não tenho sucesso, eu entendi por que eu não paro no emprego. Daí ele falou assim para mim: e a empresa que eu trabalho, professor, é uma desgraça, porque daí falou mal da empresa que ele trabalha. Eu falei: mas você fala... Quer dizer, então é como um sujeito que chegou para mim, Adriano, e falou assim: professor, para pedir emprego, né? Falou: professor, eu morei em Rio Preto, e São José do Rio Preto, odiei Rio Preto. Que cidade metida, que cidade horrorosa. Daí eu mudei para Campinas. Eu vou dizer para o senhor, eu nunca vi uma cidade tão horrorosa. Daí fui para o ABC, Deus me livre, eu não suportei aquilo. Daí eu fui para Porto Alegre eu nunca vi um povo tão metido. O senhor acha que eu vou gostar aqui do Sorocaba? Eu falei: não, claro que não. Quer dizer, você acha que por acaso o problema está na cidade dele? Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, quer dizer, as pessoas não têm, né, as pessoas estão achando que o mundo tem que carregar elas, não é? É impressionante essa questão desse pseudo-diagnóstico, né? TDAH. Isso, TDAH. O que mais? Nossa, tem tantas outras, né? Eu, nessa comunidade que eu participo, também tenho, se você quiser procurar depois aí, você está assistindo, o Jean Alessandro B. Ele trabalha muito sobre superdotação e altas habilidades. Às vezes tem pessoa que foi diagnosticada com TDAH, ela não consegue fazer determinadas coisas, mas na verdade ela tem uma superdotação e ela está perdendo tempo, porque ela sentou, como o senhor falou, ela sentou em cima de um diagnóstico. E aquilo para ela, ó vidas, ó céu. Adriano, se você não tiver foco, se você não definir o que você quer e não der foco não é exclusão, é onde você vai despender de 70% a 80% da sua energia, do seu tempo, da sua dedicação, dos seus recursos. Sem foco, então você puxa para cá, você puxa para lá, você cisca aqui, você cisca lá e você perde o foco. Se você não tiver foco, você não chega a lugar nenhum hoje no mundo que nós estamos vivendo. O senhor concorda que, como diz, né, aquele livro, O Essencialismo, né? O Essencialismo. O grande problema é hoje, diante dessas 90 portas aí, eu não sabia dizer não, né? Não sabia dizer não, até mesmo a coisas que parecem atrativas, legais, boas, mas eu não consigo dizer não, eu tenho 10 coisas legais na minha frente, e aí não prioriza. E professor... Eu recomendo, olha, esse livro do Greg McGowan, chamado Essencialismo, vale a pena, leia mesmo. E se juntar ele com aquele outro, A Única Coisa, meu Deus. Exatamente. Né? Muito bom. Professor,
Vamos falar de tecnologia. A inteligência artificial, como nós trabalhamos aqui com software, nós temos um software em nuvem, né, que ele pluga. O nome plugar vem de ir plugando peças, né, para que o Gartner já falava isso desde 2015, que os sistemas ERPs de empresas deveriam o usuário montar as peças que ele gostaria de usar, não ser aquela coisa engessada. E a gente já está vendo agora no ERP, a gente está lançando, inclusive, características disso dentro do sistema, com inteligência artificial. E a gente está vendo a evolução, né, professor? O senhor falou aí do chat GPT, mas que, na verdade, é a pontinha do iceberg de tanta coisa aí. A evolução dessas inteligências artificiais, elas estão aí de forma absurda acontecendo. E a gente percebe os clientes, eles enxergando muitas vezes a tecnologia como um custo e a tecnologia como sendo uma pecinha que, eu preciso aqui para emitir nota fiscal, entendeu? Enquanto outras empresas, elas estão utilizando toda essa tecnologia, a inteligência artificial, para aprimorar os seus processos, para que aquilo que é mais manual automatize e possa utilizar a sua capacidade para criar novos produtos, serviços, fazer coisas mais nobres, né? Então a gente vê uma empresa muito focada no operacional, na operação, na rotina, na coisa, e não abre os olhos para essa evolução tecnológica. O que o senhor percebe disso? Porque falei para o senhor, eu estou olhando aqui a realidade que a gente vê. Mas como o senhor enxerga isso, o senhor está vendo isso acontecer pelo mundo aí? E o que o senhor tem a falar para esse empresário que não enxergou, não acordou para isso ainda? Olha, vou mostrar para você um texto que eu escrevi agora. Olha aí, ó. Perca o medo, né, das novas tecnologias. Por quê? Porque ainda tem gente que tem medo, achando que essas novas tecnologias, em vez de vir a serviço seu, a serviço da empresa, eu faço parte aí do Parque Tecnológico, do Centro de Excelência em Tecnologia 4.0. Nós inauguramos agora o LabX, né, um laboratório de experimentos, né, de experimentação espetacular aqui em Sorocaba, né, aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba. Quer dizer, por quê? Porque as empresas têm que entender que sem tecnologia, sem digitalização hoje, você não tem a produtividade que você precisa ter num mundo cada vez mais competitivo, né? Então tem que perder o medo da tecnologia, o medo de que tecnologia vai acabar com o emprego, isso tudo é uma besteira tão grande. Vejam, por exemplo, né, o Gaspar Ricardo, lá do século XVIII também, né, quando veio a máquina a vapor, os primeiros automóveis, todo mundo dizia assim, o que é que vai ser desse monte de ferrador, desse monte de cavalos, de carruagens, de liteiras, etc., porque Londres era uma na Europa, qualquer cidade, era um movimento de cavalos. O que vai acontecer com isso? Quer dizer, vai ser o maior desemprego. O que vai acontecer com os cocheiros? Veja, quando veio o telefone automático, uma coisa simples, né? Veja o que vai acontecer com os telefonistas, o que vai acontecer com os empregos, e assim por diante. Gente, para com isso. Sabe, quer dizer, o mundo evolui, o mundo se ajeita, a sociedade, né, novas habilidades são formadas, novos empregos são criados. Agora, você precisa acompanhar o seu tempo. Você não pode ficar, né, na beira da estrada, vendo o mundo passar, vendo a tecnologia passar. Então, seja qualquer empresa, se você tiver medo de nova tecnologia, você como pessoa ou como empresa, você vai morrer. Essa é a grande verdade. Você não vai conseguir acompanhar, né, a produtividade que as novas tecnologias são capazes de oferecer a você. Então tem que perder o medo mesmo.
Eu vi o senhor falar, acho que foi na associação comercial aqui com o senhor falou, a empresa que abre as portas e espera ainda o cliente vir até a loja, né? Mais ou menos isso, e hoje o e-commerce, hoje as tecnologias, hoje a inteligência artificial, o marketing 5.0 de Kotler, né, que vem trazer essa mudança aí. Inclusive as inteligências, a tecnologia tem mudado bastante o marketing também, né, professor? Que senhor? Mas, Adriano, as pessoas têm que lembrar que tecnologia é um meio para você atingir um objetivo. Tecnologia não é um fim em si próprio. Né? Eu dou aos alunos um exemplo muito simples, né? Eu tenho 1,60 m e pouco, né? Eu sou baixinho. Para pegar a lata de bolacha da minha casa, né, que eu coloco em cima do armário, eu uso uma escadinha pequena. Agora, isso não me... Então, a tecnologia que eu uso para pegar a minha lata de biscoito é uma escadinha. Isso não me autoriza a fabricar escadinhas para que os outros alcancem suas latas de biscoito. Por quê? Primeiro, porque eu acho que as pessoas não têm a mesma altura que eu, não precisam ter. Segundo, que se tiverem, não devem ser idiotas como eu, de colocar a lata de bolacha num lugar que você não alcança. Não é verdade? Então, a tecnologia é um meio, a televisão é uma tecnologia, né? É um produto da tecnologia. A tecnologia é um meio para você atingir um objetivo que você queira. Então, você não precisa, né, ser um usuário da tecnologia desesperador. Você tem que ver quais as tecnologias hoje disponíveis e que são úteis para você, para o seu negócio, para os seus objetivos. Você não precisa ser há pessoas... Tem hora que o não uso de uma tecnologia pode ser melhor do que o uso de uma tecnologia. Exato. Eu me lembro, quer que eu diga, eu me lembro quando começou a ter retroprojetor, projetor de slides, etc., todo mundo diz, olha, o professor tem que usar recursos audiovisuais na sala de aula. Ora, depende da disciplina, depende do professor. Até hoje. Eu conheci professores, eu tive professores que eram muito melhores dando aquela aula tradicional, falando, explicando, do que se metendo a usar aquela parafernália que ele não era capaz de usar, que não sabia usar. Então fazia aqueles slides com letras pequenas que ninguém enxergava e acabava força e não tinha... Quer dizer, gente, a aula dele, que era um espetáculo, ficou uma aula ruim. Por quê? Porque ele foi levado a usar uma tecnologia errada para a finalidade que ele queria. Então, tecnologia não é isso. Tecnologia é sempre um meio para você atingir um fim. Boa. Ó, você que está ouvindo, tem uma empresa, é empresário aí que está passando por esses desafios, o professor já deixou aí qual é a otimização, o objetivo e o propósito da tecnologia, que é esse, de facilitar as coisas, não complicar, não trazer engessamento, como o senhor falou desse professor aí, que às vezes se sentiu até mais engessado no dinamismo. Só para você ter uma ideia, olha o texto que eu escrevi agora há pouco. Olha aqui, ó. E não combinamos, né, professor? Olha, quando menos é mais. Quando menos é mais. Nós fizemos uma reunião com pessoas de empresa, com fornecedores e clientes, e perguntamos o que é valor para vocês do relacionamento com uma empresa. Sabe o que eles falaram? Simplificar, desburocratizar, sabe, agilizar todos os processos de relacionamento com clientes e fornecedores. Há muita
firula, há muita burocracia desnecessária, que às vezes essas coisas foram colocadas na empresa, ninguém sabe nem por quê, nem por quem. Há anos atrás e continuam lá, irritando o cliente, irritando fornecedores. Então, às vezes, e muitas vezes, a tecnologia existe para simplificar e não para complicar. Legal. Né? Então, para você ter uma ideia, toda vez que a gente faz uma reunião, preste bem atenção, Adriano, toda vez que a gente faz uma reunião e fala, vamos, com a empresa, vamos fazer aqui um brainstorm, né? Vamos dar ideias para melhorar um produto ou melhorar um processo. 90% das pessoas dão ideias incrementais, ou seja, para aumentar coisa, para fazer mais coisas. Sendo que, às vezes, as ideias, a criatividade e a inovação deve ser tirar coisas, deve ser diminuir coisas em vez de aumentar coisas. Então, quando eu quero melhorar a configuração de um produto, de um serviço ou de um processo, talvez a melhor solução, a mais inovadora, a mais criativa, seja tirar coisas em vez de colocar mais coisas. Agora, vou dizer uma coisa para você, é muito mais difícil você deixar de fazer uma coisa do que você fazer mais coisas em cima do que você já faz. Né? Olha, não, pode continuar, professor. É isso aí. Quer dizer, então, o que acontece? Quando a gente fala, vamos fazer aqui ideias inovadoras, é para incrementar, é para aumentar. Ideias inovadoras você para tirar, para limpar, para simplificar. Não é? E olha que a empresa, que a nossa alta demanda, professor, são de empresas que nos ligam, tem um software implantado lá, gigantesco, monstruoso, mas que torna a operação mas tão burocrática e difícil. E aí quando a gente mostra, né, esse plugar, as peças que vão se juntando, você despluga um monte de coisa para simplificar e colocar os elementos necessários ali. Eles não acreditam, porque é exatamente esse o uso da tecnologia, e que eu peguei esse gancho aí que o senhor falou, de você tirar, e às vezes ainda, há o mito de que assim, eu tenho esse enorme elefante, e eu já gastei, já paguei o preço. Agora eu vou usar esse javali, e onde eu já gastei tanto. E aí ele continua lá no mito do que já gastei. E aí, para treinar uma pessoa para usar um sistema desse ainda, eles assim, investem absurdos a Plugar. Hoje a Plugar, professor, criou a Academia Plugar. Eu acho que a empresa hoje tem que ter dentro do seu ecossistema a universidade, a academia para treinar. Então a gente colocou uma academia aqui dentro da empresa da Plugar, tem 300 horas de vídeo que a pessoa pode pegar e colocar o colaborador para treinar o que for. E a tecnologia permite isso. Não precisa ir lá presencialmente treinar, porque ele pode assistir um vídeo, ele assistir, pegar só o que ele quer. Enfim, a tecnologia permite tanta coisa hoje, como, por exemplo, nós estamos fazendo esse podcast aqui online, né, com essa facilidade. Mas isso, Adriano, acontece até na área física. Eu conheço muita empresa que a gente dá consultoria e começou a construir um centro de distribuição no Nordeste num lugar errado. E já estava com 40% construído e daí descobriu que era absurdo, errado. Você acredita que a empresa gastou mais para terminar aquilo em vez de... Falei, gente, pelo amor de Deus... né, bota esses 40% como prejuízo, foi um erro, né, mas estanca, não, gastou mais 3 vezes, 4 vezes mais para terminar uma coisa que já sabia que não ia dar certo.
É o erro incremental que a gente chama. Erro incremental, esse é o nome. Oh, que legal. Nossa, professor, é uma alegria. Eu pensaria, eu acho que o dia, a noite toda aqui foi um ano só. Obrigado. Porque o senhor é uma abundância de conhecimento, de experiência, que para a gente conseguir alcançar toda essa experiência mundial que o senhor tem com empresas, consultorias internacionais que o senhor dá, a gente teria que fazer vários e vários podcasts aí, né? Eu queria que o senhor desse aí as considerações finais. Eu acho que para quem nos assiste hoje vai ter muita coisa para anotar, repensar. Como eu falei, se você assistir esse episódio e você não anotou nada, não encontrou elementos ali para você ruminar durante vários dias aí, se você não percebeu nada disso, você já morreu. Não é possível, porque o professor entregou tudo aqui. Eu queria que o professor desse aí as suas considerações finais, assim, diante desse tema da tecnologia e novas oportunidades, e esse olhar abrangente do senhor mundial aí, o que o senhor fala para os nossos clientes, as pessoas, os estudantes, empresários, funcionários que talvez nos assistam aí, o que o senhor tem para falar para esse pessoal diante dessa abundância de tecnologia, essa era de abundância e essa necessidade de se mover? O que o senhor tem a dizer? Obrigado, então, Adriano. Olha, para terminar, eu queria dizer só duas coisas. Quer dizer, lembre que tecnologia é um meio. Então, é um meio para você atingir o seu fim. É um meio para melhorar o seu desempenho. É um meio, e hoje a tecnologia oferece a você um leque de oportunidades, um leque monstruoso para que você tenha mais produtividade, para que você faça mais com menos, né? Isso que é importante a tecnologia. Então você tem que ter foco, primeiro foco, saber exatamente onde você quer chegar, né? O que você realmente quer, em primeiro lugar, e segundo, simplificar. Bote isso na cabeça. Não imagine que a tecnologia existe para complicar a sua vida. Existe para simplificar a sua vida e o relacionamento da sua empresa com clientes, fornecedores, com o mercado. É para isso que existe, porque todo mundo numa empresa tem que ser vendedor, né? Todo mundo, desde o jurídico, a área de tecnologia, de TI, etc., existe para fazer a empresa vender os seus produtos e seus serviços. Essa coisa, ela pode ser muito mais bem feita, rapidamente feita e simplificadamente feita com o uso correto da tecnologia, com o uso adequado, com o uso assistido, né? Então, é isso que você tem que fazer. Tá bom? Eu quero agradecer aí o convite, Adriano, desejar a vocês aí um super final de ano também, que nós já estamos chegando, gente. É isso. Já aí. Muito obrigado, senhor. E só antes, fale também como que o pessoal que está nos assistindo quer consumir, quer pegar conteúdo do senhor. Eu sei que YouTube vai ter milhares de vídeos do professor Marins. Tá? Tem milhares de vídeos aí. Mas além de conteúdo, eu quero conhecer. Como procurar o senhor, então? Olha, eu sei que é simples. O melhor caminho é um só. É entrar no marins.com.br. Lá no marins.com.br é a porta de entrada para tudo. Você vai entrar, lá você entra na Fundação, na Universidade do Cavalo, na Livraria Marins, em todos os nossos produtos e serviços da Antropos, nos programas de televisão. Daí você vai entrar também nas redes sociais, vai entrar no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no marins.com.br, que vai entrar no site da Antropos, né, .com.br, que é o mesmo site. Lá você tem tudo que você precisa, inclusive os contatos. Você tem tudo lá.
O senhor acabou de aplicar aquilo que o senhor falou mesmo, né? Simplificou. Claro. Marins.com.br já está tudo lá. Mais uma vez, obrigado, professor. Eu que agradeço também. Agradeço a quem está ouvindo aí. Você viu que quanta abundância de informação, de oportunidade, de tecnologia, de quanta coisa para a gente fazer de bom e aprender. E a Plugar está aí, à disposição para que você possa ter soluções onde você não sofra mais, não tenha dor de cabeça, não complique. E se você tem essa empresa no lugar errado, aí, como o professor falou, simplifique. É só Plugar, tá bom? Um abraço. Um abraço para vocês, tudo de bom. Um abraço.